guiar. Deus é o teu farol, você vai se encontrar. O poder está onde você for, porque está em ti, no teu coração. Existe muito mais do que você pensou. As lutas podem vir, as ondas podem até te cobrir, até te inundar, mas firme vai estar Jesus a te guiar, pra te iluminar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o meu, seu, nosso programa, O Farol. Esse amigo que vos fala, o pastor Ed Carlos, juntamente com a minha esposa. Olá, olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é Tatiana. Está no ar o nosso programa, O Farol. Então vem juntinho com a gente. Sim, vem juntinho até às 18 horas e você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, que você baixa lá na Play Store e nos acompanha em todo o território nacional. Assim também como você nos acompanha através do Facebook da Rádio RN Publicidade, do meu Facebook é de Carlos Trindade e hoje... Sem o meu Facebook que não quis entrar. E também você nos acompanha através do Instagram da Rádio RN Publicidade e do Instagram do programa O Farol. Segue lá e compartilha. Você também nos acompanha através do YouTube da Rádio RN Publicidade. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Dá aquele like. Compartilha, minha gente. Vai lá. Entra no seu WhatsApp, nos grupos que você possui, no grupo da família, da galera da faculdade, da turma do trabalho, do pessoal do futebol e compartilha com todo mundo o nosso programa. Aproveita também, vai nos comentários e coloca o que você tem achado do nosso programa. Se você quer ver algum tema aqui, vai lá também nos comentários e deixa a sua sugestão, que teremos o maior prazer de colocá-la aqui no nosso programa. E se você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, você pode também deixar o seu comentário, a sua sugestão de um tema através do nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa Farol, que é qual, minha esposa? Que é o 71984721124. Vou repetir, 71984721124. E esse é o WhatsApp da sua participação, que você interage com a gente, você participa da nossa programação. E hoje nós teremos o tema do dia, a reflexão do dia, uma linda canção, as nossas pinceladas sobre o tema e aquilo que surgir de acordo com os comentários das pessoas. E também, minha esposa, nós temos um canal lá no YouTube, o canal do programa Farol, que você vai falar um pouquinho sobre ele enquanto eu vou compartilhar o link do nosso ao vivo no Facebook, tá bom? Tá certo, então. Nós temos um canal, o programa O Farol está lá, gente, no YouTube. Você tem do primeiro até o último programa que a gente fez ontem, né? Que ontem também tivemos problemas e a gente não... problema no áudio, a gente não pode prosseguir com o programa, mas todos os dias que a gente faz programa, a gente coloca lá no YouTube para você ter acesso ao programa, você ter acesso à reflexão do dia, você ter acesso quando a gente faz algum tipo de tema aqui que a gente vai lá e coloca para você participar. Então você pode realmente ir lá no YouTube e você pode ver todos os nossos programas. Às sextas-feiras, os momentos ele e ela. Nas quintas-feiras que a gente estava com as bem-aventuranças, todas as bem-aventuranças lá que a gente falou, todas as quintas-feiras. Tá lá, terça-feira do amor, com tema especial para os casamentos, para a vida sentimental, enfim. Tudo que você quiser do nosso programa, você vai encontrar no nosso canal lá no YouTube. Então, a gente gostaria que você se inscrevesse no canal, que ativasse o sininho, que também desse aquela curtida, aquele like para ajudar o nosso canal.
e também que compartilhasse com o grupo da família, com o pessoal do seu trabalho, com a amiga que você tem, com alguém da faculdade, enfim. Compartilha. O nosso programa tem o intuito de levar a mensagem do Evangelho para os corações das pessoas. As pessoas que às vezes estão sobrecarregadas, se sentindo sozinhas, se sentindo triste, angustiada, e o nosso programa leva a palavra de Deus. Eu tenho certeza que uma pessoa que estiver triste e estiver precisando de uma palavra, uma mensagem de fé, vai encontrar aqui no nosso programa. Então, compartilha, tá bom? Programa Farol, nosso canal lá no YouTube. E hoje eu estou sem meu Facebook, que não quis entrar, mas tá tudo certo. Vocês podem entrar no Facebook Dia de Carlos, também tem o canal do Programa Farol, que já foi falado também no Instagram e também tem no Facebook da própria RN Publicidade. Então tem várias opções para você, só é entrar e participar. Então nosso tema do dia de hoje é: para você, as pessoas têm se posicionado diante das injustiças? Os cristãos têm se levantado para lutar pelos princípios da palavra de Deus? Você acredita que as pessoas têm se posicionado diante das injustiças que acontecem nesse mundo? Você acredita que os cristãos têm se levantado para lutar pelos princípios da palavra de Deus? Esse é o nosso tema do dia de hoje. O programa Farol está no ar, vem com a gente. A gente vai dar continuidade a Esther. A gente está falando sobre o livro de Esther, estamos falando sobre a história dela, e a gente vai dar continuidade hoje no nosso momento Ele e Ela, que vai ser continuar sendo com Esther, vai ser com Mordecai e também com Amã. A gente vai estar falando, a de Carlos vai estar falando de Amã e de Mordecai, e eu vou estar falando sobre a rainha Esther, tá certo? Então vem com a gente participar do programa O Farol. Nosso tema do dia: para você, as pessoas têm se posicionado diante das injustiças? Os cristãos têm se levantado para lutar pelos princípios da palavra de Deus? Porque a gente tem visto que tantas pessoas têm dito que é cristão, né? Muitas pessoas tem dito, muita gente vai nas redes sociais e quer pregar a palavra de Deus, mas na realidade elas estão vivendo essa palavra, elas têm ido realmente de encontro com a palavra de Deus, ou com o que elas pensam, ou com o que elas acham, ou com realmente com o que elas têm vivido. Elas têm realmente professado a palavra de Deus, têm vivido, têm se posicionado diante do Evangelho? Porque o que eu mais tenho visto hoje em dia é as pessoas falarem que são cristãos, mas verdadeiramente a sua vida, a sua conduta, a sua forma de viver fica aquém do que elas realmente vivem, né? Então, é isso. O nosso tema de hoje é para vocês se posicionarem e falar o que vocês pensam, o que vocês acham. Tema do dia: para você, as pessoas têm se posicionado diante das injustiças? Os cristãos têm se levantado para lutar pelos princípios da palavra de Deus? Esse é o nosso tema, tá bom? Vem com a gente. Esse é o nosso tema e vem com a gente. E com a gente aqui, o Ismael. E ele coloca assim: sou afastado, tenho depressão, peço oração, primeira vez aqui. Então, Ismael, vem com a gente, seja bem-vindo e que Deus venha abençoar. No momento da oração, nós vamos fazer uma oração pela sua pessoa, e a palavra que você ouvir, então vai estar Deus te ajudando para que a sua vida seja abençoada, tá bom? E tocada, tenha certeza, Ismael. Vem com a gente, vem participar, ouve a palavra de Deus, participa do programa e deixa essa mensagem que o Senhor vai falar com o seu coração, entrar em você, sabe? Se alimente da palavra do Senhor. Hoje em dia, muitas pessoas têm vivido nesse estado de depressão, porque muitas pessoas, e talvez você, porque se afastou, esteja se achando também sozinho, que alguém vai te julgar, ou que alguém vai olhar para você de outra maneira. Saiba que Jesus te ama. O Senhor Jesus ama você. Ele tem um propósito para a sua vida. Você é um escolhido por Ele. Ele te escolheu. Talvez você possa se sentir preterido, escolhido por muitos, mas saiba que Deus, Ele escolheu você. Você é um escolhido por Ele. Ele ama você.
E você tem que simplesmente tomar uma atitude de fé, se levantar e voltar a Ele, buscar a Ele, a face dEle, buscar conhecê-lo de fato e de verdade. E Ele vai dar, você vai ter um encontro de fato e de verdade com Ele, a sua vida vai ser transformada e restaurada. Participa do programa e tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao seu coração. E essa depressão vai sair e o poder de Deus vai se manifestar na tua vida para te abençoar. Com tá bom? certeza. Nós vamos para a nossa Reflexão do dia. Tá bom? E como minha esposa já falou, e só para recapitular também e dizer que eu já postei o link do nosso canal, Ok. já postei também o nosso tema e você já tinha falado que ontem deu problema. Isso, gente, Na tá internet. complicado. Você vê quando as coisas é para o Senhor, né? Como o mal tenta se levantar. Ontem o áudio parou. Eu tô olhando agora aqui no monitor que tá tudo direitinho ali. Né? Tudo direitinho, mas ontem deu problema. Mas aí a gente vai falar sobre essa reflexão. O poder da paciência. Tá bom? E diz assim, ó, um menino de rua de 12 anos entrou numa sorveteria, sentou-se em uma mesa e perguntou para a garçonete que passava: quanto custa um sorvete? 6 reais, respondeu a moça. O menino tirou algumas moedas do bolso e começou a contá-las bem devagar para não errar. Ele havia passado a manhã toda catando latinhas e tinha apurado aquele dinheiro. Quanto custa o picolé mais barato? A essa altura, já havia mais pessoas esperando para serem atendidas e a garçonete estava perdendo a paciência. 2 reais, respondeu ela de maneira brusca. O menino mais uma vez contou as moedas e disse: eu vou querer então o picolé de 2 reais. Após alguns minutos, a garçonete trouxe o picolé e a conta, colocou-os na mesa e foi atender outros clientes. O menino terminou o picolé, pagou a conta no caixa e saiu. Quando a garçonete voltou para limpar a mesa, sentiu uma dor profunda no peito e começou a chorar. Na mesa, o garoto havia deixado 1 real, todo de moedas. Ele havia escrito em um guardanapo: esta gorjeta é para a senhora. É pouco, mas é de coração. Deus te abençoe. Com isso, ela percebeu que o menino tinha pedido o picolé mais barato para que sobrasse uma gorjeta para ela, mesmo ela tendo sido ríspida com o garoto. Quantas vezes temos a oportunidade de abençoar alguém, sacrificando apenas uma parte do que temos e não o fazemos? Quantas vezes julgamos as pessoas pela aparência e não pelo seu coração? Então, hein, gente? Quantas vezes, né? Com certeza. É que ontem ele leu, né, essa mensagem. Como ontem não teve o programa, só focou 10 minutos de programa, e só deu para falar a reflexão. Falei, não, fala a reflexão de novo hoje, é muito importante, essa reflexão muito linda, ela nos ensina que a gente tem que ter paciência, que a gente precisa sentir a empatia, ter empatia, sabe? Se colocar no lugar do outro, tratar o outro como você gostaria de ser tratada. Ter paciência é algo muito necessário no mundo que a gente vive. As pessoas vivem freneticamente, todo mundo quer tudo para ontem. Ninguém tem paciência de ficar mais numa fila, ninguém mais tem paciência. Até na hora que a internet está lá rodando, a gente fica irritado porque a internet está rodando. Aí eu vi uma pessoa falando assim,
ontem. Que a nossa geração é uma das melhores gerações que já existiu. A geração que está com 40, com 50 anos. Somos daquelas pessoas que a nossa TV antigamente mudava, a gente tinha que Tinha um seletor que a gente tinha que levantar para girar. Para girar, né? E não tinha controle remoto. Que a gente tinha... Ele começou a falar as coisas que a gente tinha, né? Que a gente não tinha internet, que a gente não tinha... O telefone era público, você tinha que botar lá o cartão. Antes disso era ficha. Era ficha. Então, assim, que a gente... foi na transição, a gente veio da vida das coisas bem difíceis e estamos vivendo uma vida mais, vamos dizer, fácil, assim, em termos da tecnologia. E é verdade, mas a gente também se tornou pessoas mais imediatistas. Queremos muito, piores do que éramos antes. Somos muito imediatistas, a gente quer tudo para ontem. A gente não tem a paciência. E o que Deus nos ensina é como Ele criou o mundo. Ele criou, e foi em 6 dias. Porque no 7º dia Ele descansou. Até Deus nos ensina que a gente precisa descansar. Que a gente precisa aprender. E Ele poderia ter feito tudo em um dia só. Porque Ele é o Senhor, Ele é Deus. Mas Ele ensinou que tudo teve que ser com perfeição, nos seus mínimos detalhes, tudo teve que se encaixar perfeitamente. Então teve o cuidado, o zelo e o cuidado de Deus. Então Ele quer nos ensinar que a gente tem que ser mais pacientes, sabe? Parar para olhar o outro com mais amor, ter empatia e se colocar no lugar do outro. E você vê que o que faltou nessa garçonete. Paciência. Porque quando aquele garoto chegou, ele tinha um pensamento. Sorvete. Oh, meu Deus. E é o mais Só interessante que as moedinhas dele que ele contou... Não dava. Mas dava para um picolé melhor. Dava. Dava para um picolé de R$3. Mas ele abriu mão. Ele abriu mão para servir o outro. E esse outro não o serviu com muito carinho. Não foi empática. Não teve sensibilidade de saber esperar aquela criança, aquele rapazinho contar. Que Sim. Não teve. Talvez. Mas o dia dela foi difícil. Mas ela está ali para servir o outro. Ela aceitou aquele emprego. Ninguém a obrigou. Então a gente tem que entender que ele se sacrificou. Olha que ensinamento ele deixou. Para nunca mais ela tratar ninguém de qualquer jeito. E você vê que a história conta que ele catou latinhas. E foi lá, de repente, como até você falou ontem, né? De repente era um sonho dele, um desejo dele. Sim. Eu tenho um desejo de tomar um sorvete. Verdade. Catou a latinha, vou lá tomar o meu sorvete. Não dava. Então vou num picolé. Quanto é? O mais barato. E ali ele conseguiu separar. Demorou para contar as moedinhas. Não sei quantas moedinhas, de que valor eram as moedinhas. Imagine, 5 centavos, 10 centavos, para demorar tanto tempo assim. E aí contou devagarinho para não errar. E comprou o mais barato e deixou lá R$1 de gorjeta para ela. Mesmo, aparentemente, ela sem merecer pela forma Sim. que tratou ele. Vamos aprender com isso, vamos ter mais paciência, porque a paciência é dom de Deus. Então essa foi a nossa reflexão do dia, o poder da paciência. E o nosso tema de hoje, gente, sexta-feira, como diz minha esposa. Sextou, meu povo! Para você, as pessoas têm se posicionado diante das injustiças? Os cristãos têm se levantado para lutar pelos princípios da palavra de Deus? Então, o que você me diz? Coloca aí o seu comentário e vem com a gente, tá bom? E com a gente, Lene Passos. E ela colocou, que reflexão. Verdade. É isso mesmo. Lene Passos, vem com a gente, essa família linda, maravilhosa, vem com a gente. Vem com a gente, minha amiga. Então, realmente, que reflexão, viu?
Que reflexão. Ontem eu chorei horrores quando A eu li. sua amiga ontem derreteu aqui, viu? Me tocou Mas como o muito. programa ontem foi impedido por conta da internet, a gente trouxe de novo essa reflexão. E o meu Facebook hoje também não quis funcionar. Rapaz. E aí, mas tudo bem. Aqui é igual coração de pai, sempre cabe mais 2. É verdade. Coração de mãe sempre cabe mais 1, né? Ah, lindo, tá bom. Tá bom? Então vem com a gente, tá bom? Que Deus abençoe. Para você, as pessoas têm se posicionado diante das injustiças? Os cristãos têm se levantado para lutar pelos princípios da palavra de Deus? Então, coloque a sua opinião, o seu comentário. Bota aí o momento Eliela, que eu já falei que você vai falar sobre... O momento Eliela, você já colocou? Não, já falei que você vai falar hoje sobre... Eu vou falar sobre Amã e Mordecai. E eu vou estar falando sobre Esther. Hoje é o dia de ele falar dos homens e eu falar das mulheres da Bíblia. Isso. Então, vamos lá. Bota aí o momento Eliela. Deixa eu postar aqui. Você vai fazer o que agora? Agora você vai colocar uma canção e a gente vai voltar com o momento Eliela. Pronto, então vamos para uma canção agora. E a canção de hoje que nós vamos ouvir, para eu postar ali o momento ele e ela, Transborda em Mim. Tá bom? Para todos vocês que estão na escuta. Em águas puras vou me banhar, no teu amor quero mergulhar. Espírito Santo, vem me guiar, transforma minha vida, vem me purificar. Tua presença é o que eu mais quero, teu fogo santo, meu Deus espero, renova em mim, Senhor, tua unção, me purifica com teu perdão. Lava-me, inunda-me, Espírito Santo. Tua graça é tudo que eu preciso ter. Enche meu ser com teu amor. Transborda em mim, meu Salvador. Tua presença é o que eu mais quero, teu fogo santo, meu Deus espero, renova em mim, Senhor, tua unção, me purifica com teu perdão. Lava-me, inunda-me, Espírito Santo. Tua graça é tudo que eu preciso ter. Enche meu ser com teu amor. Transborda em mim, meu Salvador. Lava-me, inunda-me, Espírito Santo. Tua graça é tudo que eu preciso ter. Enche meu ser com teu amor. Transborda em mim, meu Salvador.
Muito bem, estamos de volta, 17 horas 43 minutos e vamos agora no momento Ele e Ela. Momento Ele e Ela no livro de Esther, do capítulo 3 e o capítulo 4. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Como a mensagem é muito grande, nós vamos falar aqui um resumo, mas vocês podem ler e acompanhar nesses 2 capítulos do livro de Esther, capítulo 3 e no capítulo 4, que fala desse assunto que nós vamos estar falando aqui agora, tá bom? Eu vou falar aqui o resumo sobre o que aconteceu. Na semana passada nós estávamos falando também sobre Amã, nós estávamos falando sobre Mordecai e falando sobre a rainha Esther, que ela foi e se preparava aqueles 6 meses com ungüentos, especiarias, ela se preparando para o rei. Falamos antes também que ela foi tomada, várias moças também foram levadas, que ela ficou lá com 7 mulheres cuidando dela, não fez? Foi. Era aquele, vamos dizer, nos dias de hoje, aquele banho de beleza. Que ela foi uma mulher muito diferenciada, porque quando ela saiu, porque elas ficaram 1 ano para ser cuidadas até conhecer o rei, para o rei escolher uma para ser rainha, e ela poderia levar o que quisesse daquele lugar. E ela não As quis... joias, né? Ela poderia escolher o que quisesse para levar. E ela só levou aquilo que Hegai mandou ela levar. Todo mundo levou o que Hegai mandou levar, mas ela, qualquer outra, todas elas poderiam escolher qualquer outra coisa. E ela não escolheu mais nada. Ela simplesmente não quis levar nada dali. Ela já tinha chamado a atenção pelo seu jeito de ser e pela sua fidelidade, pelo seu amor e seu posicionamento. Então, muito sobre Esther... a gente vai ler agora um pouquinho mais sobre a história dela, sobre a vida dela. Isso, nós vamos ler, como eu falei, um resumo que está dentro desses 2 capítulos, tá bom? E diz assim, Deus não levanta uma pessoa sem um propósito. E logo Esther entenderia o porquê se tornou rainha. A Bíblia diz que Amã, homem de confiança do rei, é exaltado como o maior dos príncipes. Assuero ordena que todos deveriam se curvar perante Amã, mas Mordecai, primo de Esther, se nega a se curvar a um homem. Sua adoração pertencia a Deus. Ele tinha o compromisso dele com Deus. Ele disse, eu não me curvo diante de nenhum homem. O meu compromisso é com Deus, eu só me curvo diante de Deus. É muito interessante essa parte. Gente, é interessante, mas é maravilhoso, né? Porque você tem uma ordem, você tinha que se prostrar. Se ele não se prostrasse, ele ia sofrer um dano, porque não estava obedecendo a ordem do rei, que mandou que todo mundo se prostrasse diante de Amã, que era um príncipe, né? E foi colocado entre o maior de todos os príncipes. E o que acontece quando Mordecai não aceita se prostrar? Ele está dizendo que eu não aceito abrir mão da minha fé por nada. E muitas vezes nós aqui no mundo estamos nessa mesma posição. Quando você está no seu trabalho, muitas vezes, e as pessoas têm que, para se ser aceito, você abre mão da sua fé. Você abre mão daquilo que Deus te confiou. Porque você é um escolhido do Senhor. E talvez Ele depositou sobre você o Espírito dele. Então você abre mão de tudo aquilo que você vive na igreja, que você aprende na sua casa, na sua casa, no seu secreto com o Senhor, que devemos ter, todos nós devemos. E você abre mão quando você quer fazer, como que diz a palavra?
é amizade com pessoas que vão te afastar da presença de Deus. Eu quero estar igual a todo mundo, eu não quero ser diferente. Então, eu também me prostro quando eu aceito as iguarias do rei, como fez Daniel, que não aceitou. Que não aceitou. Eu, quando às vezes estou na escola e estou naquele grupinho que aquelas pessoas que não tem nada de Deus, mas que muitas vezes você abre mão de dizer não para aquelas pessoas e diz sim. Então você se prostra. Quando você diz sim para aquelas pessoas, de estar em amizade com aquelas pessoas, de ficar com aquelas pessoas, você está dizendo, você está se prostrando. Você está abandonando a sua fé. Quando no seu trabalho tem algo que está ali e você mente para o seu patrão para agradar as suas amigas ali, todo mundo, um grupinho, vamos sair mais cedo, vamos dizer que a gente fez isso, mas sabe que você não fez. Mas para estar de bem com todo mundo, você vai lá e se prostra diante de Amã. Então, essas prostrações que muitas vezes a gente faz, quando a gente mente, quando a gente xinga, quando a gente faz tantas e tantas coisas que talvez você tá aí passando um filmezinho na sua cabeça, todas as vezes que você faz algo que desagrada a Deus, é isso aí que Mordecai não aceitou fazer. Se prostrar diante de Amã. É isso aí. Aí continua dizendo assim, ó. Essa atitude fere o ego de Amã, que passa a odiar não apenas Mordecai, como também todo o povo judeu. Amã planeja um genocídio. Ele convence Assuero, que era o rei, né, de que existe um povo rebelde que se nega a servi-lo e que o rei não deveria tolerar tal atitude. Quer dizer, ele, revoltado com a atitude de Mordecai, ele resolve destruir todo o povo judeu. E quem nunca? Quem nunca no seu trabalho, quem nunca na sua casa, quem nunca teve que dizer não, sabe? Não para alguém e essa pessoa achou que não gostou de você se posicionar com a sua fé. Você não se render a se prostrar. Eu falei que muitos se prostram, né? Muitas vezes a gente se prostra quando a gente faz alguma coisa de errado. Mas também muitos de nós, muitas vezes, não nos prostramos. Quando a gente não aceita se prostrar, nós somos o quê? Odiados por alguém. Uma crentezinha, e xingam e falam mal e colocam apelido e tentam te desmoralizar, te ofender, te humilhar. Você às vezes é excluído no seu trabalho, às vezes você é excluído na sua casa, excluído alguma coisa da sua família. Às vezes você perde uma posição porque você não negocia os seus valores, você não negocia a sua fé. Você diz, não vou, para chegar ali eu tenho que mentir, então eu não minto. Para chegar ali eu tenho que enganar? Não, eu não engano. Para chegar ali eu tenho que dar o jeitinho brasileiro? Não, eu não vou dar o jeitinho brasileiro. É sim, não. Então, muitas dessas vezes, quando você se posiciona na sua fé, você sofre retaliações. E, às vezes, a retaliação pode ser do seu marido, pode ser dos seus filhos, pode ser da sua mãe, pode ser da sua casa, do amigo do trabalho, na rua, dos seus vizinhos, enfim. Quando você não se prostra, você vai sofrer algum tipo de dano, mas quando você sofre, você entende que por Jesus sempre vai valer a pena. Porque Amã odiou Mordecai porque ele não se prostrou. E outra, diga-se passagem, não foi uma vez só que ele não se prostrou, não. Ele nunca se prostrava. Aí, porque todas as vezes que o Amã passava ou chegava em determinado lugar, todos teriam que se curvar. Sim. Só que ele, estando naqueles lugares onde Amã chegava, ele não se curvava. Isso que é muito importante. A gente não vai ler porque é muito grande. O 3 e o 4 não dá pra gente ler aqui. Então a gente tem que fazer um resumo, mas leia. Eu li hoje. Leia, que você vai ver que uma pessoa contou pra Amã. Tá falando lá que você não vai se prostrar. Então, assim, ele não se prostrou. Foi várias vezes que ele não o fez. Então, às vezes você já diz não para as coisas erradas, muitas vezes você vai ter que dizer não é uma só,
São várias vezes. Enquanto a gente viver nesse mundo, a gente vai ter que se posicionar como servo de Deus e a gente vai ser mal compreendido. A gente vai ser mal interpretado. As pessoas vão querer nos diminuir, nos ofender e até mesmo, como Amã, nos aniquilar. E principalmente no trabalho, quando existe um grupo, que aquele grupo um é com o outro, e existe alguém que não faz as vezes daquele grupo, não faz aquilo que aquele grupo faz. Então, aquele que não faz é levado, ou melhor, tentam levar essa pessoa a agir como eles. Mas essa pessoa se posiciona, diz, olha, não adianta. Então, esse que não, como você falou, que não negocia a sua fé, que não se curva. Então, esse daí é o que é hostilizado, é esse daí que as pessoas procuram derrubar, como Amã procurou derrubar Mordecai, e não somente ele. Você vê que é algo assim tão que chama a atenção, que o ódio dele excedeu todos os limites. Ele não quis só matar Mordecai. Ele quis exterminar todo o povo de Deus, todos os judeus. Ele não quis só matar uma única pessoa, porque na lógica só foi Mordecai que não se prostrou. Mas ele entendeu que todo o povo de Deus era daquela mesma maneira. Ele entendeu que eu só me prostro a um único Deus, eu sou um israelita, então todo mundo deve ser igual a ele. Então esse povo também não vai querer se prostrar diante de mim. Então ele quis aniquilar todos, ele quis dizimar todos. Que muitas vezes, quando a gente aceita o suborno, quando a gente tenta se encaixar com as coisas do mundo, né? Quando tá todo mundo ali farinha do mesmo saco, como dizia minha mãe, você está negociando a sua fé. Coisa que Mordecai não fez. Para pensar. Quando as pessoas dizem assim, não, é normal. Não, Deus entende, Deus perdoa. Aí você vai negociando a sua fé, até no momento que a pessoa se afasta. Que as pessoas não sentem mais vontade de buscar ao Senhor. As pessoas, porque ela negociou tanto para agradar o outro, ela quis tanto se encaixar naquele ambiente que não lhe pertence, que não lhe convém, que não é o lugar que você deveria estar, que você acaba se perdendo, e perdendo a sua fé e a sua essência. E é o que não devemos nem podemos fazer. Assuero, sem imaginar que sua rainha era judia, autoriza Amã a fazer o que fosse necessário para disciplinar este povo rebelde. Ele entrega a Amã seu anel real, que lhe dava autoridade para fazer o que bem quisesse. Amã envia cartas a todas as províncias em nome do rei, com um decreto de morte. Seria a aniquilação do povo judeu. Então ele recebeu esse anel, vamos dizer assim, era a autoridade que ele tinha para fazer tudo o que ele quisesse. Se imagine como ele era um homem de confiança do rei, né? Porque o rei entregou um anel real, e aquele anel, sendo ele selado com aquele anel, não poderia ser revogado. Sim. Então era algo de muito valor e de um poder imensurável naquela época. E diz assim, ao saber sobre o decreto, Mordecai rasga suas vestes, cobre-se com pano de saco e sai pelas ruas da cidade chorando alto. Meu Deus. Ele também envia, deixa eu ver aqui, um recado para Esther. Ela era a única que poderia salvar o seu povo. Tem até uma referência aqui, em Esther 4:14. Quem sabe se não foi para um tempo como este que chegaste à realeza. Realmente, Deus tinha um propósito na vida de Esther. Deus já sabia que iria acontecer. E Deus fez com que Assuero a escolhesse
porque Deus sabia que ia usá-la para este propósito. Muitas vezes a gente vive dias difíceis e sobre se posicionar e saber qual é o seu propósito. Todos nós fomos criados para a glória de Deus. E a gente tem que aprender a se posicionar e glorificar o nome do Senhor onde a gente vai. Todo mundo tem um propósito nesse mundo. E às vezes a pessoa abarganha as luzes, o brilho desse mundo é tão grande que as pessoas acabam se corrompendo, se deixando corromper e negociando a sua fé por qualquer coisa. Ou por até coisas grandes ou pequenas, não importa. O compromisso que a gente tem com Deus tem que ser inegociável. A minha fé tem que ser inegociável. Aquilo que eu prometi ao Senhor tem que ser inegociável. Mas para eu conseguir ter essa fé alicerçada, a minha fé baseada na rocha, que é o Senhor Jesus, eu preciso ter vida com Ele. Como a gente sempre ensina aqui, né? Todos os dias, ter o seu tempo com Deus. Entrar no seu quarto, fechar a sua porta, ficar sós com Ele. Ter um tempo de qualidade é a constância, todo dia um pouquinho, mas quando o dia que você faz é algo extraordinário. Deus fala com você e Ele move a mão dele sobre a sua vida e você vê coisas extraordinárias acontecendo. Porque quando você é fiel, Ele não deve nada a ninguém. Ele move a mão e muda a história da pessoa. Como costumo dizer, o amanhã não chegou, mas Deus já está lá. Com certeza. Esther não era chamada pelo rei há 30 dias. E qualquer um que se apresentasse a Assuero sem ser chamado poderia ser condenado à morte, a menos que o rei estendesse em sua direção o seu cetro de ouro. Se estendesse o cetro, estava livre. Se não, o decreto era um só. Então, só poderia se chegar diante do rei se fosse chamado. Pense aí. Meu Deus. A mensagem de Mordecai tocou o coração de Esther. Ela entendeu o seu propósito e buscou em Deus forças para cumprir sua vontade. O que mais impressiona na história de Esther é a sua coragem e ousadia. Ela arriscou a própria vida para salvar seu povo. Após decidir se apresentar ao rei sem ser chamada, ela demonstra determinação para cumprir com o propósito de Deus na sua vida. Ela pediu para todo mundo jejuar. Ela entendeu Sim. que eu estou nessa posição porque Deus tem um propósito. Tem algo, Deus quer fazer através de mim algo extraordinário para livrar o meu povo. Então, ela mandou que todo mundo entrasse em jejum, todo mundo jejuasse por ela, que ela iria entrar na presença do rei. E se perecer, pereci. Ela disse, eu vou morrer, mas se eu tiver que morrer, eu morro lutando. Eu morro lutando pelo meu povo, por aquilo que é certo, por aquilo que é justo, por aquilo que realmente vai chamar a atenção do Senhor, aquilo que Deus queria que eu fizesse, aquilo que Deus me colocou para fazer. Então, muitas das vezes, quando a gente tem muito medo de fazer algo, você está vivendo algum momento muito difícil na sua vida, você precisa entender que, como eu vou descobrir que é a vontade do Senhor? Como eu vou saber que Ele quer isso para minha vida? Ore, busque nele, ore, jejue, se mostre, se apegue a Deus, tenha o seu momento com Ele. É porque as pessoas, eu ouvi uma mensagem esses dias falando, as pessoas só querem Deus para pedir. Então não queira só Deus para pedir, queira entrar na presença dele para conhecê-lo. Você vai pedir para Ele estar com você, para conhecer a Ele, para estar. Quanto mais você chamar a atenção de Deus, quanto mais você buscar dele, mais dele vai estar em você. E mais a certeza da vontade dele na sua vida vai existir. Porque quanto mais dele vai estar em você, as adversidades vão vir, as decisões para você tomar, e ele vai falar com você esse caminho. É aquilo que você tem que fazer, não é aqui. Então, as pessoas erradas que te levam para longe dele, ele vai começar a te mostrar que não é a pessoa certa. E essas pessoas vão acabar se afastando, porque quando você faz aquilo que agrada a Deus, automaticamente, aquelas pessoas que não servem ao Senhor não vão se agradar. Ou você vai influenciar essa pessoa para se aproximar de Deus, ou essas pessoas, infelizmente, vão se afastar de você, porque não faz parte da sua vida. É isso mesmo. Comunhão, né? Luz com as trevas. Com certeza. Então, meus amigos, essa foi a mensagem de hoje. E eu gostaria de
convidar você, se por um acaso, de repente, né, você está nessa condição, seja no trabalho, seja em casa, seja onde você mora, há perseguições, você percebe assim, olha, eu vejo que tem pessoas que estão contra mim por conta da minha fé. Então, assim como Esther se colocou em oração, em jejum, e foi à presença do rei, sem ser chamada, mas foi para aquele propósito que ela estava lá. Por isso que o rei estendeu o cetro em direção dela, para que nenhum mal acontecesse. Então, é para esse propósito que Deus está te chamando agora, para essa oração. Você vai falar com Deus, como a gente costuma dizer, com suas próprias palavras. Sendo sincero, Deus vai te ouvir e Ele vai te abençoar. Tá certo? Tá bom assim? Convido você para essa oração. Vamos falar com Deus. Tá bom. Deus amado e querido, graças nós te damos, te glorificamos e exaltamos, Senhor. E pedimos que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas que conosco, meu Deus, fazem esta oração. Pessoas, meu Deus, que de repente estão, meu Pai, passando por situações difíceis no trabalho, meu Deus, em casa, sendo perseguidas por conta da sua fé, porque essa pessoa ela só se curva diante do Senhor e de mais ninguém. Ela tem um compromisso, ela tem um propósito com o Senhor. E eu peço ao Espírito de Deus, vim fortalecer essa pessoa. De repente, meu Deus, devido às lutas, ela tem se encontrado de uma forma frágil, meu Deus, debilitada, sem forças, mas fortalece essa pessoa. Que o Senhor fortaleça, que o Senhor venha dar, meu Deus, vigor físico e espiritual, principalmente, para que ela possa vencer todas as batalhas. Meu Deus, eu a coloco nas tuas mãos, esse homem, essa mulher, e que o Senhor abençoe rica e poderosamente. E peço também, meu Deus, pelo Ismael, que colocou estar afastado, também sem forças, depressivo, com depressão. Meu Deus, que o Senhor visite ele agora e fortalece ele, meu Deus. Dá força para ele, meu Deus, retornar à fé, retornar, meu Deus, à força. Meu Deus, porque o Senhor fortalece aquele que não tem nenhum vigor. Então fortalece ele, aviva ele, para que ele esteja de volta, meu Deus, no convívio, venha estar, meu Deus, congregando firme contigo, meu Deus, servindo ao Senhor. Meu Deus, eu o coloco nas tuas mãos e peço que o Senhor abençoe a ele e a todos também, meu Deus, que de repente se encontra na mesma condição que ele, que o Senhor fortaleça e abençoe no nome e para a glória do Senhor Jesus. E todos que creem, digo amém e graças a Deus. Muito bem, meus amigos, se você tem aí um copo com água, beba um pouquinho dessa água, por gentileza. Muito bem, nós chegamos ao momento final do nosso programa e como sempre a gente fala da nossa loja, o Farol Digital, com os nossos personalizados serviços que nós temos aqui na nossa loja e que prestamos a todos aqueles que aqui chegam. Se você não nos conhece, venha nos conhecer. Se você nos conhece, vem aqui nos procurar para fazermos o serviço que você está necessitando. Lene Passos colocou amém. E o nosso ao vivo fica por aqui. Se você chegou depois, pega do início, fica gravado. E se não, você pode também pegar todos os nossos programas lá no nosso canal, no YouTube, tá? Todos os programas lá, tá certo? E que Deus ele venha te abençoar. Amanhã é sábado, minha esposa. Sim. Não temos o programa somente na segunda-feira, tá bom? Um bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, meu povo. Até segunda, se assim o nosso bom Deus nos permitir.